Chegou, chegou sim, já tá aberto aqui, daqui a pouquinho eu compartilho. Ótimo, tranquilo então. Então tá bom. Obrigada, Ed. De nada. Tá bom, meninos, já já a gente começa, tá? Hoje eu estou representando a professora Gabriela, nossa coordenadora, tá? No evento. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do Ed, nosso palestrante. Vai esperar mais uns 5 minutinhos até o pessoal entrando, tá bom?
Bom, vamos começar, né, no horário pontual. Nosso palestrante também tem os compromissos dele, né? Bom, primeiramente, estou aqui representando a nossa coordenadora da fisioterapia, Gabriela. Espero poder representá-la de uma forma plausível, né? Hoje nós vamos conhecer o nosso palestrante, que é um querido, foi meu aluno na faculdade Anhanguera 3, e fiquei super feliz ele ter aceito o nosso convite. E foi um aluno exemplar, tenho certeza que é um fisioterapeuta já entrando na sua carreira de sucesso, né, Ed? Isso. Bom, Pode falar, Ed. não, apenas agradecer. Acredito que vai fazer uma apresentação agora. Isso, vou te apresentar para os meninos. Tá? Vou te apresentar então, pera um minutinho. Tá aparecendo para vocês o slide? Sim. Sim? O Ed, eu não consigo ampliar toda a tela porque o meu Teams está bloqueando. Inclusive, eu não consigo nem abrir minha câmera, que está com problema já tem quase um mês. Eu vou ter que comprar uma webcam. Então, devido ao programa ser muito pesado, meu computador deu umas bugadas. Então, na hora que eu for apresentar você na tela, não vai aparecer ela como toda, em modo apresentação, tá? Mas se você, durante a apresentação, precisar que eu amplie a tela, você me avisa, tá bom? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, deixa eu só falar um pouquinho do Ed, né? Então, o Ed, ele fez fisioterapia, né? Formado, graduado em fisioterapia pela Faculdade Anhanguera de Campinas. Se formou ano passado, né? Realizou a monografia sobre fisioterapia desportiva, efeitos e indicações do alongamento muscular e aquecimento muscular. Hoje em dia ele atua na área de fisioterapia e esportes, né? Então tem um pessoal também da área da educação física aqui hoje. E vai falar e trabalha também na área de combate e cross training, é assim que fala, Ed? Isso, cross training. Beleza. Ok. Hoje a gente tem a turma tanto da Físio como o pessoal da Educação Física, né, participando. Então, meninos, o Ed ele vai iniciar, né, falando um pouquinho dele. Você está aberto, tá, Ed? Se você quiser falar um pouquinho da sua história também, fique à vontade. E aí ele vai fazer a apresentação, meninos. Aí no final a gente tira 10 minutinhos para perguntas, dúvidas, porque é um tema super diferente que ele vai trazer aqui para nós, super bacana. Quando eu o convidei, ele me falou, eu falei, nossa, é um tema que até eu não tinha tanto conhecimento, porque não é minha área, né? Trabalho mais com outra área. Então foi super bacana quando ele aceitou o convite e propôs essa ideia, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou parando um pouquinho que eu estou admitindo o pessoal. Mas pode começar, Ed. Está apresentando para você a tela inicial do slide? Isso, aqui está a tela inicial. Beleza, pode começar. Fique à vontade. Qualquer dúvida, hora de passar o slide, você me comunica, tá bom? Ok, tranquilo. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, gratidão para vocês estarem aqui numa terça-feira à noite, pós-feriado. Isso significa que vocês não querem a mesmice, né? Vocês querem ser diferente, tá? Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa agora, sei lá, jogando videogame, Facebook, Instagram, mas vocês estão aqui com sede de conhecimento. Então eu fico realmente muito grato pela presença de vocês e também muito grato pelo convite da professora Áurea e da coordenadora Gabriela para estar aqui compartilhando um pouquinho desse assunto um pouco diferente e eu acredito que está meio subliminar aí, né? Então eu venho para expor para vocês e eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer total diferença, tanto para quem quer se tornar um fisioterapeuta, tanto para quem quer se tornar um profissional da área de educação física, tá bom? Pode passar o slide, professora?
Lá. Bom, a apresentação, a Áurea já comentou um pouquinho, tá? Meu nome é Ed Ferrari Júnior, tenho só 22 anos, mas bem empenhados no que eu acredito aonde eu quero chegar, então são 22 anos bem trabalhando bastante aí. Como a professora disse, eu sou graduado pela fisioterapia, né? Graduado em fisioterapia na Anhanguera Campinas Taquaral no ano de 2019. Então eu terminei a faculdade bem novo, só que eu já ingressei na área de trabalho. Então quase completando um aninho aí de atuação. Meu trabalho de conclusão de curso foi na fisioterapia desportiva, sobre os efeitos e indicações do alongamento muscular e do aquecimento muscular, tá? Mas isso só não envolve dentro da área desportiva, funciona dentro da área da ortopedia tranquilamente, mas eu fechei o tema para fisioterapia desportiva. E minha área de atuação hoje é totalmente ortopedia desportiva. Então, quando chega caso para mim, por exemplo, está muito atual agora, que é o Covid, eu já encaminho para quem tem total habilidade para lidar, né? Então, eu filtro bem aonde eu posso atuar, onde eu tenho certeza que eu vou contribuir. Pode passar para o próximo slide, por favor? Tá. Antes de iniciar a palestra, eu quero fazer um alinhamento de expectativa com vocês. Por quê? Só pelo nome, eu acredito que alguém, com certeza que alguém pensou que, assim, deve ser uma sequência milagrosa de exercícios, ou uma sequência de exercícios para dor no ombro, dor lombar, ou para ganho de força. Não, não é uma sequência milagrosa de exercícios, tá bom? Outra coisa que não vai rolar aqui é um conteúdo superficial. Por quê? Sempre na minha graduação eu participei de muitas palestras, muitos eventos, muita coisa. E hoje está mais em alta um conteúdo online. Mas antes, o conteúdo que tinha online era muito superficial. Então eu investi o meu tempo para ser nutrido por algo profundo, só que era um conteúdo superficial. E eu não quero transmitir algo superficial para vocês, tá bom? E do mesmo jeito que o conteúdo era superficial, era mais do mesmo. Então aqui é um conteúdo totalmente diferente, totalmente novo. Tenho certeza absoluta que vocês não viram isso em lugar nenhum. E 3 coisas que vocês vão encontrar aqui é a clareza do caminho, tá? Porque existe um caminho dentro da fisioterapia, dentro da avaliação, da intervenção, da análise, tá? Existe um caminho que você precisa percorrer para você chegar na solução da queixa do seu paciente. Na educação física, na queixa principal do seu aluno, seja ganhar peso, ganhar massa magra, perder gordura, enfim, ou aumentar o desempenho no esporte que ele pratica. Isso é de acordo com a queixa do paciente, com o objetivo que ele deseja. O conhecimento também de como a gente vai percorrer esse caminho. Então, você vai saber como que você vai trilhar. Se você tem o objetivo de sair daqui da sua casa para ir para uma praia, você sabe o melhor caminho, sabe o melhor percurso, dentro das condições de tempo, de espaço, se vai ter comando, se não vai. Então, vocês vão ter clareza desse caminho. E o conteúdo é de extremo valor. Por quê? Eu não quero entregar algo que é mais do mesmo, que é um conteúdo superficial. Bom, então, depois desse alinhamento de expectativas, eu acredito que a gente vai estar mais alinhado e vocês vão conseguir receber melhor esse conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode abrir o áudio, tá? Me chamar e eu paro, explico, tiro a dúvida, tá bom? No final vai ter o tempo para perguntas, mas vocês podem me interromper, porque a gente já resolve a dúvida no momento, porque senão você pode ficar para trás e o bonde vai passar, tá bom?
pode passar, por favor. Áurea. Oi. Ok. Então, eu vou começar apresentando a sequência de Fibonacci. Você pode conhecer como Fibonacci ou como Fibonacci, tá? Na matemática, a sucessão de Fibonacci, ou sequência de Fibonacci, ela é uma sequência de números inteiros. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Números inteiros, sem vírgulas. E, normalmente, esses números começam de 0 a 1. Então, para iniciar a sequência de Fibonacci, você inicia com 0, depois você inicia com 1, e assim dá o início à sequência. E na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Ou seja, o que está dizendo aqui para a gente? Para a gente saber o próximo termo, o futuro, a gente precisa somar o termo atual que a gente está com o termo anterior. Exemplo, a sequência de Fibonacci começa com 0 e 1. A gente tem o termo 0, o termo 1, e a gente quer saber o próximo termo. A gente soma 1 mais 0, que é 1. Então, a gente já sabe o próximo termo, que é 1. Ok? Só um exemplo. Então, a sequência de Fibonacci, ela recebeu esse nome por conta do matemático italiano Leonardo de Pisa. E ele é mais conhecido como Fibonacci, por conta dessa sequência que ele desenvolveu. Ele descreveu essa sequência mais ou menos em 1202, tá? E ele utilizou para analisar a população de coelhos, como é que acontecia esse crescimento da população de coelhos. Só que essa sequência ela já era muito conhecida antigamente, tá bom? Muito conhecida mesmo. Então, aqui embaixo, vocês vão conseguir ver, começa do 0 e termina lá em 2584, os termos de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, que é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, tá? Então, a primeiro momento, vocês veem que é uma ordem aleatória, porém, quando você já sabe que para você saber o próximo termo é a soma dos dois anteriores, isso já cria um raciocínio lógico, uma sequência, um passo a passo para vocês saberem e conhecerem a sequência de Fibonacci, tá? Eu não quero que vocês se apeguem agora na sequência em si, tá bom? Não precisa decorar, não precisa escrever, só saiba que tem essa sequência que é a soma dos dois termos anteriores, tá bom? Professora, pode passar por gentileza? Não sei se está para vocês, mas eu vou descrever aqui. Se vocês desejarem, eu posso estar mandando para vocês, tá? A palestra. Bom, o que eu fiz aqui? Eu escrevi a sequência de Fibonacci no Excel. Então, eu comecei a sequência lá em cima, na coluna A, na linha 1, com o 0, depois na coluna A, linha 2, 1. E o que eu fiz? Para eu descobrir o próximo termo, eu somei os dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Só que eu não fui escrevendo um por um. Eu coloquei lá, igual a soma dos dois anteriores, deu o resultado, cliquei, arrastei para baixo, fiz essa tabela aí em 2 segundos. Muito rápido, muito prático. E eu coloquei 40 termos, tá bom? Então, o último número aqui é 6, 3, 2, 4, 5, 9, 8, 2. Número bem grande aí. E nas colunas B e E, eu coloquei como se fosse um score, tá? Do número de ouro. Essa sequência de Fibonacci foi o que deu origem ao número de ouro, tá bom? E como que a gente descobre esse número de ouro? Como que foi feito para descobrir esse número de ouro? É o termo 2 aqui, ó. O termo X é o termo que a gente determina. Dividido pelo termo anterior, resultará aproximadamente em 1,6180. Tá?
Não se apegue muito a isso, a esse número de ouro, tá bom? Mas saiba que sempre que a gente fazer a divisão de um número da sequência de Fibonacci pelo número anterior, a gente sempre vai chegar próximo ao número de ouro, tá bom? Então, esse segundo termo ele é bem importante, tá? Espero que vocês deixa fixado para vocês compreenderem aonde eu quero chegar com esses dois termos aqui, tá bom? E o termo primeiro é o termo que a gente falou do slide anterior, e o termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores, tá? Então, eu somo os dois anteriores para saber o próximo termo. E é em cima disso que eu vou trabalhar com vocês essa sequência de Fibonacci relacionada à fisioterapia e à educação física. Agora eu vou explicar um pouquinho da regra de ouro. Pode passar o próximo slide, por gentileza, professor? Áurea. Áurea. É que tá atrasando um pouquinho a internet, mas já mudei aí, vê se aparece. Ainda está na tabela aqui para mim. Anterior. Apareceu agora? A regra de ouro. Não apareceu a regra de ouro ainda? Não, pra mim, agora foi. Agora foi? É que dá um delay na internet. Não, tudo bem. Pode ir. Pessoal, todo mundo acompanhando aí? Alguma dúvida até o presente momento? Tudo certo? Pausa para água. Tudo certo. Tudo certo? Ótimo. O pessoal é meio tímido, tá, Ed? No final você coloca lenha, porque eu conheço esses meninos, viu? Vamos lá. Então, da sequência de Fibonacci, saiu a regra de ouro, tá? E dessa regra de ouro, proporção de ouro, proporção áurea, é que surgiu essa espiral de ouro aqui, ó. Que a gente encontra na proporção do cérebro, na proporção do corpo humano, tanto na pintura do homem vitruviano, tanto na proporção dos membros, tá? Então aqui, ó, a proporção A, B e C é o mesmo tamanho, numa questão de proporção menor, que as falanges, tá bom? É a mesma proporção. Aqui no homem vitruviano, vocês percebem que tem uma linha vermelha dividindo o centro, e o círculo forma perfeitamente a distância dos membros de uma ponta da falange mediana, da terceira falange com a outra terceira falange do outro membro. Essa distância de uma mão para outra é o mesmo tamanho da altura do homem, da mulher, tá? Então, você encontra essa proporção em muitos lugares, tá? Bom, a regra de ouro, ela é conhecida como proporção áurea, ou número de ouro, número áureo, secção áurea, enfim, tem vários nomes, tá bom? É uma proporção matemática que explica diversos fenômenos na natureza, e é considerado um número divino, tá? Para quem acredita em Deus, para quem não acredita, é considerado um número divino. Ah, mas eu não acredito em Deus, Ed. Não tem problema, tem a questão matemática explicando, tá bom? Tem a ciência explicando aí. Mas para os religiosos, é uma proporção divina, é como se fosse um número que Deus utilizou para criar o universo. Aqui embaixo tem a sequência de Fibonacci, só que a fórmula para a gente utilizar e descobrir, tá? Não quero que vocês se apeguem a isso, não precisa ficar marcando, tirando print, relaxa. Eu só quero que vocês prestem atenção em uma coisa aqui. O primeiro resultado da sequência de Fibonacci aqui
dá 1,5, certo? Depois que faz o próximo termo, chega a 1,6. Depois de 1,6, vai para 1,625, 1,61 e 1818. Vocês percebem que vai aumentando a casa decimal e ele vai se regulando conforme ao número de ouro? Lembra do slide anterior? Que o número de ouro, o considerado número de ouro é o 1,6180? Então, conforme a gente vai passando os termos da sequência de Fibonacci, mais próximo do número de ouro a gente chega, tá bom? Aurea, você consegue voltar ao slide anterior? Tem uma questão muito importante aqui que eu esqueci de mostrar. Isso. Pessoal, vocês conseguem ver a tabela? Números? Sim. Sim? Ok. Ó, vamos lá comigo, então. Na coluna B, na linha 8, tem o score, o resultado aqui da divisão do termo atual com o termo anterior. Ele dá o resultado de 1,62500000, tá? Então dá o resultado de 16250, tá bom? Se a gente parte para o próximo termo, a gente já percebe que tem um ajuste nessa conta. E ele vai para 1,6153, ok? Então vocês percebem que o valor diminuiu e deu uma ajustada, ok? Se a gente vai para o próximo termo, a gente chega no próximo termo e ele vai para 1,190. Depois ele diminui de novo. Você percebe que o termo 10 aqui, ó, da linha 10, o termo 34 da Fibonacci, é 1,6990. Ele é maior que o anterior. E quando a gente passa para o próximo termo, ele já ajusta de novo e ele fica menor que o termo anterior. Ele passa para 1,6176. Então ele faz um ajuste para cima e para baixo. É como se fosse uma onda sonora ajustando, sabe? Uma frequência de rádio se ajustando, até você encontrar a frequência ideal para você receber essa onda sonora, tá bom? E isso acontece, se você for passando os termos da sequência de Fibonacci, isso acontece totalmente a todo momento e cada vez mais distante da vírgula, bem depois da vírgula. Então você vai chegando muito próximo do resultado, tá? Essa conta não tem fim, mas você vai chegando muito próximo do resultado, e é o número de ouro, tá bom? Então, era esse detalhe que eu queria mostrar para vocês, que essa divisão, ele sempre vai oscilando. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E cada vez está mais próximo da proporção de ouro, do número de ouro. Professora Aura, pode passar lá para os 4 pilares. E show. Vamos lá. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Tudo certo na questão da sequência da Fibonacci. Show, vamos lá. Então, na educação física ou na fisioterapia, existem 4 pilares fundamentais que não tem como a gente fugir. Não tem. Você vai fazer isso daqui pelo resto da sua vida, tá? Não tem jeito. Você vai fazer isso. Só que a gente só conhece normalmente 3, que é o quê? A avaliação, e dentro da avaliação você quantifica e você faz a intervenção, né? Só que aqui eu estou propondo para vocês algo novo que está
sendo utilizado bastante pelas clínicas de fisioterapia de alto nível, só que ninguém comenta isso, tá? E um gatilho também, que eu comecei a pensar nisso, foi na minha época de estágio com a professora Áurea. Por quê? Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Com a professora Áurea, na área hospitalar, a gente sempre tinha que fazer o seguinte: avaliar, quantificar, quando era o caso, fazer a intervenção e fazer a avaliação de novo. Por quê? Se você fez uma avaliação, você teve a sua quantificação ali, você entrou com a sua intervenção, e você analisar que o resultado da sua intervenção não mudou nada, peraí, tem alguma coisa errada. Ou você errou lá em cima na sua avaliação, na sua quantificação, ou a técnica que você utilizou está totalmente errada, tá bom? Então, pode ser um erro de técnica ou pode ser um erro de avaliação, lá em cima, bem antes, tá? Então, esse foi o gatilho que eu tive para começar a pensar nisso, tá? Para começar a pensar nisso. No início de quando eu comecei a atuar, eu não utilizava dessa forma, tá? Eu só pensava como que eu ia enquadrar isso dentro da minha metodologia de avaliação, de quantificação, só que demorou um tempo para eu conseguir enquadrar isso e entregar um resultado totalmente melhor para os meus pacientes, tá bom? Porque a gente enxerga o resultado ali, na hora. Você quantifica antes, você quantifica depois e mostra, ó, nós melhoramos X%, nós melhoramos isso, isso e isso, tá bom? E tem casos e casos que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, os 4 pilares. É a avaliação, a quantificação, a intervenção e a análise, tá? Na avaliação, o que a gente faz normalmente? A gente pega a história da moléstia pregressa, o que já se passou, né, do passado, e a história da moléstia atual, como que está o agora, tá? Então a gente vai saber aqui do passado quanto que era a dor, como que começou a dor, se teve um evento que começou a piorar, isso no caso da fisioterapia, tá? Na atual, como que tá a dor agora, o que que ela faz que piora, o que que ela faz para melhorar. A gente pega tudo isso, tá? Todo esse tipo de informação vai fazendo aquela regulação que acontece na sequência de Fibonacci. Ele vai regulando para cima, para baixo, você fala, deve ser isso, não, deve ser outra coisa, e você vai se regulando através da sua avaliação, tá bom? E a queixa principal na fisioterapia, normalmente, tá? É dor ou função. Comumente é dor ou função. Porém, a gente atende diversas coisas, diversas áreas, tá? Só que a pessoa que está num ponto que assim, não aguento mais, preciso de ajuda, normalmente é por dor ou função, tá? E a gente atua muito bem, com bastante maestria na prevenção, e é por isso que tem a importância da quantificação, tá bom? Isso é na avaliação. Dentro da avaliação, a gente vai fazer as quantificações. Aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, eu dividi dentro da fisioterapia e dentro da educação física. Na fisioterapia, a gente vai quantificar a ADM, que é a amplitude de movimento. Beleza, vamos quantificar como? Vai pegar o goniômetro manual e quantificar. Ou a gente vai fazer um goniômetro digital, ou a gente vai fazer aquela filmagem com os pontos nos acidentes anatômicos e vai quantificar, certo? E aí é uma quantificação mais dinâmica. A força na fisioterapia, como que a gente vai quantificar? Uma escala de força básica, que é de 0 a 5, ou com um dinamômetro manual? Tem o isocinético também, que é mais fidedigno, que pega a força concêntrica, pega a força excêntrica, o tempo de fadiga. Então, tudo isso, a gente tem ferramentas
para ser mais específico, receber mais informação, conseguir regular a Fibonacci, né? Fibonacci, e ser específico, ser um sniper dentro do objetivo do nosso paciente, tá bom? Na resistência, tá, a gente vai quantificar em séries, vai quantificar em repetições, como é que a gente vai quantificar? Tá bom? Ou por tempo, tá? Vamos quantificar por tempo até ele chegar à exaustão máxima. Dentro da fisioterapia, a gente utiliza muito os testes especiais, seja eles qualitativos ou seja eles quantitativos. Eu coloquei 3 exemplos aqui, tá? Testes que eu utilizo, mas tem diversos outros, tá? E um exemplo aqui, o Hope Test. É um teste é um conjunto de testes, de 4 testes, e ele vai gerar um score para a gente em comparação ao membro saudável ou ao membro lesado. Por exemplo, uma cirurgia de LCA, tá bom? A gente utiliza esse Hope Test como critério de alta. Por quê? Ele vai dar um score em porcentagem, em diferença dos membros, tá bom? Se tiver uma diferença muito grande entre um e outro, a gente não libera e a gente precisa equilibrar isso, tá? O FMS, acredito que o pessoal da educação física deve conhecer bastante o FMS, que é o Functional Movement Screen, bem conhecido também. Vai utilizar o FMS? Ah, não, a gente vai utilizar a avaliação multifuncional. Já vamos abrir um gatilho aí, que é o de sexta-feira. Não percam, tá bom? Vai ser bem bacana. E é uma coisa que eu utilizo, é uma ferramenta que eu utilizo como avaliação. A avaliação multifuncional do professor está dentro do meu leque de avaliação. Eu utilizo com mestres de capoeira, eu utilizo com competidores do cross, tá? Bem bacana, não percam, tá? Sexta-feira com o professor. Na educação física, o que a gente vai quantificar? A força. A gente vai utilizar o quê? Dinamômetro, o isocinético ou cargas em quilos, tá? E cargas em quilos aqui foi um colega meu de educação física que ele disse que ele quantificava em carga quilo. Composição corporal, chega bastante para profissional da área de educação física. Você vai quantificar o quê? Só o peso na balança lá? Ou você vai quantificar o peso e o BF? Ou o peso, o BF e a porcentagem de massa magra? Ah, não, Ed, eu quero fazer uma bioimpedância, eu quero quantificar tudo. Eu quero quantificar quantidade de água extracelular, eu quero quantificar quantidade de água intracelular, quantidade de massa magra, massa gorda, quantidade de gordura visceral, eu quero tudo, Ed. Beleza. Aí você vai lá, faz uma bioimpedância, tudo bonitinho, e trabalha em cima disso. Uma coisa que utiliza bastante na educação física é o teste de 1RM, tá? Só que, como que você vai fazer esse teste de 1RM? Você vai fazer lá com os 3 principais, que é o supino e o terra agachamento, ou você vai fazer isolado o teste de 1RM para trabalhar 60% lá da carga máxima. Então, são coisas que você vai fazendo na avaliação e quantificação que vai cada vez te deixando mais próximo ao número de ouro. Cada vez vai ajustando e você vai chegando ao objetivo na causa e na queixa do seu paciente, do seu aluno. Bom? Pausa para água. Tudo certo até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Acredito que tem um delay aí. Uhum. Tem um delayzinho. Alguma dúvida, meninos, podem ir perguntando, ainda mais que é um tema totalmente diferente, né? Todo mundo achava que físio não fazia matemática, né? Estão errados, né? Mas se alguém quiser ir perguntando pro Ed, fiquem tranquilos, tá? Tem hora, Ed, que eu tô tendo que abrir a tela para ampliar os seus pilares para o pessoal ver e saio, que é para poder adicionar o pessoal que está entrando, tá? Então,
Só por isso que eu tô entrando e saindo da tela Sem maior, problema. tá bom? O Sem Ed, problema. Sim. uma pergunta. Mais cedo você falou que o paciente recorre à fisioterapia por motivo de dor ou função. O que seria essa função que você está dizendo? Um exemplo. Uma senhora, vou dar um exemplo de ortopedia, tá bom? Uma senhora que mora sozinha e ela tá com dificuldade para estender a roupa no varal, porque ela sente muita dor no ombro, muita dor no ombro. Ela não consegue fazer essa flexão de ombro para colocar a roupa no varal. Ela já abaixou o varal, já está com o varal ali na altura do tronco, da cabeça, mas se ela baixar um pouco mais, começa a encostar o cobertor no chão e ela não pode baixar mais. Então ela vem por conta de uma função, uma atividade da vida diária dela está comprometida e ela não consegue mais realizar. Então ela chegou em um nível que atrapalhou a vida diária dela, ela falou, eu não consigo fazer isso, tá bom? Isso seria a função. Entendi, obrigado. Tudo certo? Mais alguma questão, pessoal? Deu para pegar a linhagem até aqui, desde a Fibonacci até os 4 pilares? Tudo certo, né? Tudo certo. Só alguns termos que a gente está pegando ainda, né? Por conta de algumas pessoas aqui estão no segundo semestre. Mas a gente está entendendo sim, pelo menos eu. Não, show, show. É o meu objetivo aqui. Se uma pessoa entendeu, já contribuí com a vida de alguém. Pessoal, não percam essa oportunidade de perguntar, tá bom? Assim, é um tempo que eu estou disponibilizando, que vocês estão disponibilizando, e eu acredito que eu possa contribuir com vocês. Mas a minha pergunta é muito superficial. Não existe pergunta superficial, tá? Cada um tá na sua corrida aí e ninguém tá competindo um com o outro. Se qualquer termo aqui ficar vago, pode parar e falar, Ed, eu não sei o que é isso. Me pergunta, tá bom? Vou prosseguir aqui, tá bom? Pro terceiro pilar. Vamos lá. Intervenção. É o momento que eu particularmente gosto. Por quê? Teve todo o trabalho lá na avaliação, na quantificação, você virou seu paciente, você virou seu aluno de cabeça para baixo, extraiu tudo de informação que você poderia pegar para você falar, não, eu vou fazer isso porque eu encontrei isso, porque eu encontrei X, Y, Z e porque eu encontrei 1, 2, 3, 4. Aí você vai entrar com a sua intervenção, tá? Vamos abrir um parênteses aqui. Acontece muito, muito, muito mesmo. E eu não quero que vocês, eu sei quantas pessoas tem aqui, tem 30 pessoas participando. Vocês nunca, jamais, em hipótese alguma, vocês vão receber alguém e falar assim, no caso, por exemplo, na fisioterapia, eu estou com dor no ombro. Vocês não vão falar que é tendinite de supra ou bursite de ombro. Jamais. Você não fez uma avaliação, você não fez uma quantificação. Essa dor no ombro pode estar vindo por uma questão visceral, pode estar vindo por uma disfunção de uma entorse lá no pé. Então, jamais, em hipótese alguma, você fala que é tal coisa sem antes você avaliar e quantificar. Tá bom? Um exemplo na educação física. Eu tenho colegas da área de educação física e eu vejo muitos falando quando o aluno está com cãibra. Falar assim, é falta de comer banana, é falta de potássio. Gente, existe N fatores para gerar uma cãibra, tá bom? Um exemplo, se você está com estresse, se você está em overtraining, um dos primeiros sinais para você entrar lá com cãibra é por conta da fadiga muscular. O seu corpo está te mandando um sinal ali. Aí você fala, é por conta lá do sódio, potássio. Então,
Faça uma avaliação, quantifica, tá? No caso da educação física, vê como é que está a periodização do seu paciente, tá bom? A gente vai entrar nessa questão de periodização, porque às vezes você está com um tempo gigantesco da periodização, em um tempo de resistência, que o corpo dele está precisando fazer treinos regenerativos. E você está lá, batendo no treinamento de resistência. Não, ele vai competir daqui X tempo e eu quero que a resistência dele esteja 110%. Aí você acaba machucando o seu atleta, o seu aluno, por conta de detalhes, questão de parar, simplesmente avaliar e quantificar. Tá bom? Então, outra coisinha aí para vocês jamais fazer. Vamos para intervenção, que é a melhor parte possível. Na fisioterapia, eu peguei exemplos que eu já coloquei na quantificação, tá, pessoal? Na fisioterapia, na amplitude de movimento, que é a ADM, como que eu posso intervir na amplitude de movimento? Com alongamento, tá, mas qual alongamento? Vai ser o estático, paradinho, ou vai ser o dinâmico, que é aquele balístico? Como é que você vai fazer? Tá? Ah, não, quero mexer na ADM com a mobilização articular, tá? Beleza. Eu não coloquei aqui nesse mapa mental, mas dentro da mobilização articular existe 4 graus e, entre aspas, o 5º grau, tá? E tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e o thrust, que seria como se fosse um grau 5 dessa mobilização articular, tá bom? Ah, eu quero ganhar DM e vou fazer com grau 1. Opa, tá errado. A gente sabe que o grau 1, que é no início ali do movimento da articulação, a gente não utiliza para ganhar DM. A gente utiliza para diminuir a dor, para diminuir essa questão de irritabilidade no local e parar esse quadro álgico. Então, opa, tá errado, entendeu? Então você quebra esse gatilho de falar, não, eu preciso ganhar DM, vou fazer mobilização grau 1. Não, pera, existem critérios, tá bom? E é esses critérios aqui que eu vou estar trazendo para vocês, que eu estou trazendo para vocês. Na ADM, existe o Mulligan. Como que a gente vai utilizar o Mulligan? Tá? Existem diversas formas, diversas diversas formas de aplicação do Mulligan. Então, para ganho de amplitude de movimento de tornozelo, a gente consegue fazer de várias maneiras, tá bom? Existem 2, 3, 5 exercícios, tá? Na força, a gente vai fazer intervenção na força. Ok, vou fazer com exercícios isotônicos. Ah, não, eu vou fazer com exercícios isométricos. A pessoa que escolheu isotônico, tá, você vai fazer só exercício isotônico concêntrico, que é quando o músculo está encurtando, está aproximando seus pontos de inserções, ou você vai fazer ele só excêntrico, quando seus pontos de inserções estão se afastando. Então, tudo isso, o que vai te dizer é a sua avaliação e a sua quantificação, tá? Então, por isso que a gente investe todo o tempo lá na avaliação, na quantificação, para descobrir como que a gente vai intervir, tá bom? Na resistência, a gente vai fazer exercícios monoarticular ou exercício multiarticular? A gente vai fazer lá uma rosca concentrada com o nosso paciente, nosso aluno, ou a gente vai fazer uma remada, tá? Horizontal lá, que pega costas e bíceps? Não sei. Quais são os critérios? Os critérios vai estar lá na avaliação e na quantificação, tá bom? Exemplos na educação física. A força. Quais exercícios a gente vai utilizar para intervir na força? Tá bom? Existem muitos estudos que mostram comparativos de exercícios para ganho de força ou de resistência de certo grupo muscular. Então, investir esse tempo nos artigos científicos e ver, esse daqui é o melhor exercício, esse é o segundo, esse é o terceiro, tá bom? Na força, a gente vai utilizar periodização. Pode ser que tenha alunos que ainda não chegou nesse caso de periodização, mas existe um tempo que você pode fazer o treinamento de força.
E aí depois você vai fazer resistência, depois você vai fazer um treino misto. Então, tudo isso quem vai te dizer, de novo, é a avaliação e a quantificação. Como que você vai intervir na composição corporal? A gente sabe que a questão da composição corporal não é simplesmente um profissional, né? Existe a questão da atividade física, da nutricionista, há casos que tem a psico, pode ser casos que tem uma questão hormonal, então tem que avaliar, ver como é que está o quadro dessa pessoa, para a gente começar a criar hipóteses para poder entrar com a intervenção, tá bom? Um RM, como que a gente vai intervir num RM? Como que a gente vai melhorar esse 1RM? A gente, melhorando um RM, a gente consegue melhorar as cargas para fazer um ganho, por exemplo, de massa magra, certo? Um treinamento ali de 60%, 70%, dependendo da pessoa. E o mais importante, agora, a análise. Ela está em branco aqui, mas é a mais importante, a análise. Por quê? Se você fez toda a intervenção com o seu aluno, com o seu paciente, e você não analisar o resultado, você vai estar simplesmente fazendo o que é mais cômodo, o que é mais fácil para você. Por quê? O nosso cérebro, ele tem esse mecanismo de fazer o que é mais cômodo, o que é mais fácil, o que é mais simples. Porém, o que é mais cômodo, mais fácil e mais simples não é o que é o número de ouro necessário para o nosso paciente, para o nosso aluno, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui. Na fisioterapia, na amplitude de movimento, eu listei 3 formas aqui de intervir lá na amplitude de movimento, tá? Ed, qual vai ser melhor para mim? Você vai usar como embasamento os artigos científicos, tá? Por exemplo, ganho de extensão de joelho em pós-operatório de LCA, que é algo que a gente encontra muito, 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 tanto em atletas quanto em pessoas que praticam atividade física recreativamente. Um déficit de extensão de joelho gera uma cadeia que vai aparecer dor lá no ombro, lá na lombar, lá no pé, só que aí você vai avaliar, você vai ver que é um déficit de extensão de joelho. Ou mais específico ainda, é uma alteração do poplíteo, é um músculo que serve para fazer a trava mecânica ali do joelho, certo? Então, tudo isso tem que estar lá na avaliação e lá na quantificação, tá bom? Um exemplo na educação física. Você vai fazer um treinamento de força. Ok, você fez um período de treinamento de força com 3 tipos de exercício, com 4 tipos de exercícios. Você avalia, você faz uma análise de quanto melhorou o seu aluno. Depois, na próxima periodização, você faz com outros exercícios. Você faz com uma mesclagem em ordem diferente, em repetições diferentes, em tempo de descanso diferente, para ver como é que seu aluno vai se comportar. Por quê? Você não vai estar extraindo o melhor do seu aluno se você ficar fazendo sempre da mesma maneira. E assim, cada caso é um caso. Cada corpo é um corpo. Cada pessoa vai agir de uma maneira. Tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Falem comigo aí. Minha pausa para água. Pessoal, tá todo mundo tranquilo? Pode perguntar, viu? É um tema super novo, então às vezes eles ficam um pouquinho, né, um pouco bem perdidos, né, Ed, por ser uma terminologia um pouquinho nova, mas eu tenho certeza que isso futuramente vai ser super viável para o ensinamento deles, né?
Não, sim. Agora, no próximo slide, talvez vocês estejam voando assim. Fala, nossa, o que esse louco está falando? Tá? Se vocês puderem, podem esquecer parcialmente a sequência de Fibonacci lá, tá? Eu só quero que vocês entendam que tem esses 4 pilares, tá? E a gente vai fazer a conexão exatamente agora da sequência de Fibonacci com esses 4 pilares, tá bom? Me respondam aí, pessoal da fisioterapia, pessoal da educação física. Vocês concordam que é esses 4 pilares que a gente vai trabalhar na educação física, na fisioterapia, que é a avaliação, a quantificação, a intervenção e a análise disso? Ou vocês já estão estudando uma forma diferente, que vocês já entram com a intervenção, depois você analisa, depois você avalia? Existe um passo a passo, né? Você não vai fazer uma intervenção antes de avaliar, certo? Então, assim, existe esses 4 pilares e a gente vai rodar sempre em cima deles, tá? Agora eu vou trazer esses 4 pilares para a sequência de Fibonacci. Se puder passar para a conclusão, aí já está na conclusão. Vamos lá. Lembra que a sequência de Fibonacci começa no 0 e no 1? Então, imagine que chegou um paciente, um aluno, e veio por X motivo para tratar com você, para treinar com você. Então, você vai começar essa sequência de Fibonacci com ele. Tá? Então, como que você começa a sequência de Fibonacci? Com o 0 e depois o 1. Ok? Ok. Olhem ali no meio do slide. O 0 é igual à avaliação e o 1 é igual à quantificação. Ok, comecei a sequência de Fibonacci, Ed. E agora, o que eu faço? Vocês têm que descobrir o próximo termo. Tá? O próximo termo é a intervenção. O que vai ser a intervenção, Ed? Eu vou escolher das vozes da minha cabeça a intervenção X. Não. Você é embasado da sua intervenção. Você tem que escolher é a soma dos dois anteriores. Lembra da sequência de Fibonacci? E o próximo termo, que é a intervenção, você tem que somar os dois anteriores? Então vai lá, vai na sua avaliação, soma com a sua quantificação, e o resultado, aí você vai entrar com a intervenção. Tudo bem até aqui, pessoal? Faz sentido para vocês? Me respondam se está fazendo sentido para vocês. O pessoal tá tímido? Faz sentido para você, Áurea? Acredito que o tempo de ler está bem grande. Bom, vamos lá. Acredito que o pessoal está pegando o raciocínio, então. Então, você fez a sua avaliação, você fez a sua quantificação, você fez a sua intervenção. O que você vai fazer agora? É uma análise, certo? Como que você vai fazer a sua análise? É a divisão da sua intervenção com a sua quantificação, tá? Na Fibonacci, o resultado que a gente vai ter sempre é um número próximo de 1,6180, tá bom? Sempre é um número próximo ali. Na fisioterapia, vai perceber que o resultado que você vai receber após a sua intervenção pode ser que mude na próxima sessão. Por quê? Assim como na Fibonacci, os termos eles vão correndo, conforme a gente passa os termos,
1, 2, 3, 5. Quanto mais distante a gente for, por exemplo, se a gente for lá no 144, a gente vai fazer um score, a divisão para o termo anterior, o número perfeitinho do número de ouro, que é 1,80. Então, na fisioterapia, na educação física, após a intervenção, a gente vai analisar o que a gente fez para ver se gerou resultado, se não gerou resultado. Uma técnica diferente, a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, da queixa principal do paciente. Entendeu? Tá fazendo sentido, pessoal? Sim. Oi, Ed. Desculpa, deu um delay aqui, agora que eu consegui responder. O Ed, Sim. a quantificação é como se fosse uma experimentação de técnicas na pessoa para ver se funciona? Não, a quantificação é uma questão numérica mesmo. Por exemplo, como que é seu nome, amigo? Felipe. Felipe, a quantificação é uma questão numérica mesmo. Então, por exemplo, Felipe, imagine que você teve uma entorse de tornozelo e isso gerou uma diminuição da sua amplitude de movimento, porque ficou inchado, tudo, o seu tornozelo. Então, a gente quantifica o quanto você está conseguindo movimentar o seu pé para cima, o seu pé para baixo, e depois que a gente fazer a técnica, a gente quantifica de novo, a gente analisa. Então, a gente faz um comparativo na hora do antes e o depois, nesse caso da amplitude de movimento. Deu para entender? Sim. Então, você quantifica, no caso da amplitude de movimento, é em graus. A gente vai fazer essa quantificação, tá? E quanto mais a gente for rodando isso, quanto mais a gente for aplicando isso, mais próximo do número de ouro, mais próximo da perfeição a gente vai estar. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Deu para entender, Felipe? Sim, professor. Deu. Show. E assim, um exemplo na fisioterapia. Muito improvável a gente resolver o problema do nosso paciente na primeira sessão. Por quê? Lembra quando a gente faz o score lá da sequência de Fibonacci? Que é a divisão do termo atual com o termo anterior. Se a gente dividir o termo 1 pelo termo 1, o resultado vai dar 1. A gente está próximo ali do número de ouro, só que o número de ouro é 1,6180. Então, entre o resultado 1 e até o 1,6180, existe infinitos números. Então, a gente precisa rodar essa sequência de Fibonacci, a gente precisa rodar isso para conseguir chegar mais específico, mais bem amparado para gerar resultado para o nosso paciente e para o nosso aluno, tá bom? Então, nunca será na primeira, na segunda sessão. Vai haver casos que sim, mas sempre a gente vai ter que estar gerando esse ciclo de avaliação, quantificação, intervenção, análise. Na análise, a gente vai ver, nossa, o resultado foi excelente, foi incrível. Faz a intervenção de novo, o resultado já foi ótimo, foi acima do esperado, que a gente conhece dos artigos científicos. Ah, não, Ed, o resultado foi péssimo. E aí, aonde que eu errei? Duas possibilidades, ou na intervenção, na sua técnica, ou na sua avaliação, na sua quantificação. Então, assim, se você entende essa sequência, se você entende esse número de ouro, você vai estar muito próximo de resolver, não digo 100% dos casos do seu aluno, paciente, mas você vai estar muito próximo da perfeição, assim, da divindade para resolver. Entendeu? E é isso, pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Tenho tempo, Áurea? Quanto tempo eu tenho? Coisa de
3 minutinhos, pode ser? Oi, Ed, desculpa, cortou aqui para mim. Tranquilo. Tenho 3 minutinhos. Sim, pode dar continuidade. Os meninos estão aqui. Não, Tá tranquilo. todo mundo ansioso para ver essa conclusão. Pessoal, sabe na onde que eles fazem isso, tá? Aonde fazem isso? Não sei se vocês conhecem, mas aqui em Campinas existe um instituto que chama Instituto Moody. No caso, eu já fiz um tempo de estágio lá. E existe também um centro de referência aqui em Campinas no tratamento baseado em evidência em escoliose. E por mérito, por sorte, por não sei, eu fiz estágio nessas duas clínicas, que elas são referências nesse assunto. Tanto no Instituto Moody quanto na Escoliose Brasil, eles fazem esse sistema de avaliar, quantificar, até mesmo quando você consegue ver o antes e depois na mesma sessão, você quantifica antes da sessão, faz a intervenção e analisa o resultado depois da sessão. Então, isso é assim, são coisas que são coisas que estão sendo utilizadas por institutos grandes. É o Instituto Moody. Eu não sei se alguém conhece, mas o Instituto Moody é quem cuida quem vai fazer tratamento lá são os jogadores de futebol de São Paulo, do time de Guarani, da Ponte Preta, pessoal de triatlon, lutadores. Então, assim, é o alto nível mesmo, certo? Na escoliose Brasil. Então, são pessoas que saem lá do norte do Brasil, saem lá do sul. Tem gente que vem de outro país fazer o tratamento, certo? E eles fazem essa quantificação, eles fazem esse sisteminha. Só que assim, Ed, então foi você que, que inventou isso? Ou você pegou desse sistema deles? Não, eu simplesmente observei, analisei, tive a oportunidade de estar com essas pessoas grandes, com esses institutos grandes, e foi uma virada de chave. E hoje eu consigo dizer para vocês que todas as pessoas que passam comigo, eu consigo gerar resultado para elas. Todas. O menor resultado que seja. Vamos dar um exemplo. Um ganho de 1 grau de amplitude de movimento. É um ganho de 1 grau. Só que isso é muito pouco, tá? Isso não gera valor para a pessoa. Mas todas as pessoas que passam comigo, eu consigo contribuir. Seja na função, seja na dor, porque eu rodo isso daqui. Eu sempre rodo na avaliação, na quantificação, na intervenção e na análise. Eu analiso o que eu estou fazendo, certo? Sempre faço essa análise. Bom, então, como conclusão, peguem essa sequência de Fibonacci que vocês entenderam, assim, não pega a questão de número, de como é que funciona. Só entendam que essa sequência de Fibonacci deu a origem da proporção de ouro, e eu estou propondo para vocês algo que já está sendo feito, acredito que há bastante tempo, em institutos grandes, e para vocês que vão sair da faculdade como autônomo, não sei se vai trabalhar numa clínica, mas para ser diferente é rodar sempre nisso, na avaliação, quantificação, intervenção e na análise do que está acontecendo, tá bom? Não tenho dúvida que se vocês fizerem isso, vocês vão ter resultados, tá? E era isso que eu tinha para propor para vocês, para contribuir com vocês. A gente teve uma, vamos dizer que a gente saiu
no caminho do conhecimento aí, três pessoas aqui ficou para trás. Mas tudo bem, eu sei que as 27 ficaram aqui, conseguiram entender, espero que tenham entendido. A professora já passou o próximo slide. Tem as minhas redes sociais ali, tem o meu site também, mas ficou apagado, que é da minha metodologia. E eu quero deixar uma frase para vocês. E quando eu estava apresentando meu TCC, eu recebi um livro de uma professora e essa frase estava na capa, escrita para mim. E a frase é a do Albert Einstein. E uma mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais voltará do seu tamanho original. Então, aqui nesse exato momento, vocês receberam uma nova ideia, tá? Então, tenho certeza que jamais vocês vão voltar no seu tamanho original. Isso vai abrir infinitas portas de possibilidades para vocês. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Se perdeu no meio do caminho, mas ainda está aqui na palestra, é porque tem interesse em entender. Estou aqui, vamos lá. Como que eu posso ajudar vocês? Tá aberta perguntas, tá, menino? Sei que é um tema novo, mas tirem as dúvidas precisas aí para a construção do conhecimento de vocês. Boa noite, Ed, tudo bom? Boa noite. Quem fala? É a Ângela. Ed, na sua qualificação, que a gente faz a avaliação e a qualificação, né? Aí eu fiquei num pouco de dúvida. A qualificação seria o método que eu iria usar após a avaliação? Seria a quantificação, né? É o Isso, quantitativo. isso. A quantificação seria a questão numérica, a questão de dados. Você é da área da fisioterapia ou da área da educação física? Fisioterapia. Da fisioterapia. Então vamos dar um exemplo da amplitude de movimento. Qual semestre você está? Eu tô no quarto. No quarto. Já chegou a ver a questão de ADM, certo? Sim. Certo. Então, imagine que uma pessoa teve uma fratura de úmero, ok? Ficou 6 semanas lá imobilizado e isso gerou um comprometimento de amplitude de movimento de ombro ou de cotovelo, tá? E Sim. você precisa quantificar isso. Então, quanto que a pessoa está conseguindo fazer de extensão de cotovelo, por exemplo? Quanto ela está fazendo de flexão de cotovelo? Você fez essa quantificação, que no caso a amplitude de movimento é em graus, você tem o antes disso, você vai fazer a sua intervenção e você vai ver o depois disso, você vai analisar isso, tá? Porque o que comumente acontece é você fazer a intervenção e tchau, paciente, tchau, obrigado. E tá. Aí você não sabe se foi a sua intervenção que gerou resultado ou se o paciente na casa dele tá assistindo o vídeo no YouTube lá para mexer o braço. Entendeu? Então a quantificação é algo numérico. É para fazer um comparativo mesmo, de antes e depois. No caso da DM, antes eu chegava até 75 graus. Agora eu estou conseguindo chegar a 90 graus. Deu para entender, Ângela? Deu. Aí então você está falando assim, esse antes era antes da fratura ou depois da fratura? Desculpa as perguntas. Não, Porque você... relaxa. tipo assim, ó, conforme eu vou passando o tratamento para ele, as séries, aí vai tendo a melhora, é isso? Um exemplo. O paciente chegou para você, o caso dele foi de uma fratura, ele já passou 6 meses imobilizado, tá? Tirou o gesso total. Isso, todo o processo da imobilização, só que estou pegando um caso específico de amplitude de movimento. Você vai quantificar isso. Você vai quantificar. De todas as pessoas vão ter perda de amplitude de movimento a mesma quantidade de graus? Muito provável que não. Agora, todas vão ter perda de amplitude de movimento? Uma chance maior que sim. Tá?
Então, por isso que você tem que quantificar para você fazer um comparativo. Antes de você fazer a sua intervenção, você fez a intervenção e você vê o depois. Tá bom? Tá bom, agora entendi. Deu para entender? E isso serve para você ver qual técnica até é melhor. Por exemplo, você pode utilizar mobilizações articulares ativas ou passivas. Pode fazer uma mobilização lá, você só fazendo o deslizamento lá da articulação, ou você pode colocar ele para fazer, que aí ele vai no limite dele. Aí você faz aquele score lá da Fibonacci, comparando do antes e o depois. Você fala, nossa, Ed, olha só, antes eu só deixava ele fazer a mobilização para ganhar ADM e eu estava ganhando por volta de 7%, 8% da amplitude de movimento dele. Quando eu comecei a fazer o passivo, a gente ganhou 15%, 20%, né? O score deu 20%. Você vai escolher caminhar de passos pequenos para o objetivo, para a melhora do seu paciente, ou de passos longos? Passos longos, né? Passos longos, né? Exatamente. Uhum. Esse negócio de paciente de estimação na fisioterapia, cada caso é um caso, mas, Sim. por exemplo, em uma fratura, você não vai ficar fazendo um tratamento lá de 1 ano e meio com a pessoa. Aí você pegou a pessoa para chaveirinho, né? Você colocou na sua bolsa e falou, não, esse daqui é meu paciente, e é isso, virou seu chaveirinho. Daí na fisioterapia não existe. Uhum. Tá bom? Respondi sua pergunta, Ângela? Sim. Respondeu sim. Ótimo. Obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Nossa, bem legal, viu, Ed? Até eu fiquei super interessada, porque a gente vê pela faculdade, né, algumas terminologias, né? Tipo, eu fui ver Fibonacci há 12 anos atrás, né? E só citação. A fundo, assim, nunca tive tanto critério. E pensar que isso ajuda, né, tanto no desenvolvimento, na avaliação, da codificação, né, da intervenção, e você precisar analisar depois, né? É o que a gente faz diariamente no hospital, né? Igual você deu o exemplo, né? Que eu cobrava isso. E aí, querendo ou não, a gente tem que ter uma quantificação, uma precisão no atendimento justamente para a melhora do paciente, né? Senão o nosso tratamento fica aquele arroz com feijão e o paciente só patina e não melhora, né? Exatamente. É exatamente isso. E é aquela coisa, a gente quer caminhar a passos pequenos ou a passos longos, a gente quer correr, né? Quanto mais rápido entregar ao paciente a melhora, o objetivo dele, ótimo, né? Sim, a confiança, né? Porque se o paciente faz o tratamento com você, ele vê o resultado, se ele precisar futuramente, ou se ele for indicar alguém, ele indica você, né? Não aquele profissional que ficou lá 80, 100 sessões, o paciente só no mesmo jeito que ele chegou na procura, né? Tanto a melhora da dor como também da funcionalidade, né? Exatamente. Ó, e vou soltar um spoiler assim. Tem quantas pessoas agora? 25 pessoas. Vai estar mesclado da área da educação física e da fisioterapia. Mas sabe para onde está caminhando a questão de marketing na fisioterapia? É você ter esses dados quantitativos de tempo de melhora que você teve dos seus pacientes. Por exemplo, só chega paciente para você de joelho, tornozelo, aí você tem lá 10 pessoas, 15 pessoas especialistas em joelho. Ok, vai ter uma quantificação de quem gerou mais resultado em menos tempo, aí sim essa pessoa vai ser especialista naquilo, né? Não vai ser uma especialização. Tá, a especialização é uma bagagem, é um conhecimento incrível, só que o resultado que você entrega para o seu paciente, e isso já está acontecendo lá fora, né? Isso vai acabar, não sei, talvez acabe chegando aqui. Então, vai ser para quem entrega resultado
mostrar o resultado que entrega, e para quem não entrega o resultado, felizmente vai ter que começar a entregar. Acaba se tornando mais um só no mercado, né? Se a pessoa não se preocupa em mostrar o resultado do paciente, né? Exato. Mas, Ed, muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Você que foi meu aluno, tê-lo aqui conosco, né? Já como parceiro, é muito gratificante. Espero que os meninos tenham aproveitado o que você disse. Acho que foi fantástico essa abordagem. E muito obrigada novamente, viu? Obrigado você pelo convite e estou à disposição, tá, Áurea? Qualquer coisa é só chamar. Pessoal, pode mandar mensagem lá no Instagram, falar, Ed, tenho dúvida nisso,